E aí, pessoas que ainda estão fazendo quarentena depois de voltar para a China, tudo bem com vocês? Bom, para quem acompanhou as notícias recentes aí do país, teve aquela onda de protesto aqui na China, e para quem não acompanhou, é porque não assiste meus vídeos, não me segue no Instagram e no Twitter, vai lá e segue e assiste os vídeos. Mas o governo resolveu ouvir o povo e a gente, aparentemente, está saindo da política de zero Covid. Sempre lembrando que nunca foi zero casos, né? Mas sim controlar as ondas na menor quantidade de pessoas infectadas possível. Essa era a Covid zero. Mas criou um clima de guerra e eu não estou de sacanagem porque eles chamavam mesmo de guerra contra o vírus. Isso acabou criando um terrorismo interno aqui das pessoas, têm um desespero, um medo muito grande de não se infectar. E aparentemente a gente está saindo disso agora. Eu vou primeiro mostrar isso aqui porque é muito importante que esses caras, quando foram anunciar as medidas, novas medidas da política de Covid aqui na China, todos eles estão sem máscara. Isso é novo. Isso não acontecia antes. Qualquer conferência de imprensa que a gente via, os caras estavam de máscara. Isso aconteceu aqui em Guangzhou essa semana. O Departamento de Saúde, quando foi fazer uma coletiva de imprensa, os caras retiraram a máscara, que é para mostrar a gente, olha, não é mais tão perigoso, a gente está indo numa outra direção. Depois de passar 2 anos e meio mantendo todo mundo desesperado. Mas isso é extremamente importante, os caras sem máscara, que é a mensagem que passa. Aí a gente vai mudar aqui para português, porque é mais fácil todo mundo entender. Então, o governo anunciou uma série de medidas que vão relaxar a Covid aí pelo país, mas a gente aqui não entende ainda como isso vai funcionar na prática. Tá? A primeira das medidas, delinear áreas mais restritas de isolamento, como prédios, residências, sem exigir a extensão para condomínios, ruas ou bairros sem casos detectados. Por que acontecia? Por exemplo, meu condomínio aqui tem 23 prédios. Eu sei lá quantas mil pessoas moram aqui. Tem um caso, eles fecham o condomínio inteiro. Eles testam o bairro todo por 3 dias seguidos. Esse é o processo. Era o processo. E agora, aparentemente, a ideia é, isola só o prédio ou isola só o andar, porque isso era o que acontecia em 2020, por exemplo. Eles isolavam só o andar. Todo mundo que morava no mesmo andar, testava por 3 dias, isolava, estava todo mundo bem, beleza. Se tivesse mais alguém infectado, continuava esse processo. Mas com a Covid zero, como eu falei, eles testavam um bairro inteiro por 3 dias. A minha fábrica, a fábrica que eu trabalho, fechou por 3 dias porque tinha um caso no bairro. Não era nem na fábrica. Então esse é o nível de controle que estava antes. Vamos esperar que isso mude realmente, né? Vamos ver como é que vai ficar isso nos próximos dias, porque por enquanto a gente não sabe. Otimizar a detecção da doença por testes de ácido nucleico, como o PCR, que é o que a gente faz, né? Aquele da garganta ou do nariz, e fim da cobrança de teste com resultado negativo para circular internamente na China. Para qualquer voo, trem, a gente tem que mostrar um teste de 24 horas. Não tem arrego. Tem que mostrar que fez um teste a 24 horas ou, dependendo, 48 horas. Eu voei de Chengdu para cá ontem, para Zhuhai, e eu tive que ter um teste de 24 horas. Ainda exigem isso em algumas cidades, eles estavam exigindo isso para transporte público. Você precisa pegar o metrô para trabalhar todo dia, você tem que ter um teste de 24 horas. Que é um absurdo. Imagina a pressão, pegar a fila e todo dia ter que fazer um teste só para ir trabalhar. Então vamos ver quando que isso vai mudar, que por enquanto não mudou ainda. Permissão para cumprir quarentenas em casa por 7 dias em casos leves ou assintomáticos de Covid. Então, 90% dos casos de Covid hoje são assintomáticos. Então, gente que fica doente nem sabe. A ideia é que agora essas pessoas possam ficar em casa. Por que estava acontecendo? É mandar todo mundo para o hospital. Por isso que a gente rolou um monte de vídeo aí de construção de hospital de campanha aqui em Guangzhou para mais de 200 mil pessoas, em Hunan, sabe, uns hospitais gigantescos, porque todo mundo ia para lá. Todo mundo. E agora não, né? Agora eles já estão movendo numa outra direção de, olha, se tá positivo, tá tranquilo, pode ficar em casa. Isso não vai acontecer, a tendência é que a pessoa não vá piorar e não precise de cuidados especiais num hospital. Aplicar a vedação e liberação rápida de áreas confinadas, que devem ser reabertas depois de 5 dias sem novas infecções. Por quê? Porque a gente viu, eu passei por isso, né? Em Shanghai, quando a gente teve lockdown, a minha área estava sem infecção, e aí a regra era, se tivesse 0 infecções por 14 dias, podia abrir,
E a gente ficou fechado por um mês. Eu tenho uma amiga que ficou nessa por 2 meses, 0 infecção e 2 meses trancado, porque a autoridade local estava reagindo muito acima do que era a regra por medo. Porque o que acontece é, se dá algum problema e tem uma nova subida de casos nessa área, o político pode perder a carreira. E imagina, tu trabalha a vida inteira, né, para construir uma carreira, porque a vida dos caras, de muita gente é só isso mesmo, são políticos de carreira, e de repente o cara perde tudo porque alguém pegou Covid num prédio. Então isso acontecia. E aí agora a regra é, não pode mais ficar por lockdown tanto tempo. Inclusive foi um dos problemas do que aconteceu lá em Urumqi. Teve aquele incêndio, as pessoas faleceram, que pelas informações oficiais não tem relação, as mortes não tem relação com a Covid-0, mas de qualquer forma tinha áreas em Urumqi que já estavam em lockdown há 100 dias, que é um absurdo, e as regras da Covid-0 já não permitiam isso antes, mas agora aparentemente o governo vai pegar mais pesado com isso, que é para abrir 5 dias depois se não tiver infecção nenhuma. Pelo amor de Deus, imagina 100 dias. Eu fiquei 58, já foi pesado. Assegurar acesso básico à aquisição de medicamentos em farmácias e venda online. Assim, depois que a Covid começou aqui, é um parto para conseguir comprar qualquer remédio relacionado à gripe online. Com passaporte, por exemplo, eu não consigo mais. Então, eu preciso pedir para um chinês comprar, ou eu vou numa farmácia e compro, né? Que aqui na minha cidade é mais tranquilo. Acelerar o processo de vacinação de idosos acima de 60 anos. A China começou a vacinar em agosto ou setembro de 2020 já. Nós estamos em dezembro de 2022 e agora que eles estão fazendo campanha na TV e abrindo mais centros de vacinação. Eles já deviam estar fazendo isso há muito tempo. A China comeu muita bola nesse processo. Ninguém sabe explicar por quê. Eu já perguntei para vários chineses, eles não entendem também por que o governo não colocou a vacinação obrigatória e não forçou isso, né? Não foi assim, gente, vamos vacinar a campanha e tal. Ninguém sabe responder. Mapear o estado de saúde de população-chave para priorizar grupos mais vulneráveis à doença, que é idosos, pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis a desenvolver sintomas graves e falecer por conta da Covid, né? Que é os 10%. Só que aqui na China, 10% é 130 milhões de pessoas. É mais da metade da população do Brasil. Então, é muita gente ainda, né? Eu tenho que mapear e cuidar dessas pessoas, porque se eles pegarem Covid, consegue dar atenção para que ninguém venha a falecer. Assegurar o funcionamento normal de serviços médicos básicos e de regiões sem alto risco para a doença. Setores como segurança pública, transporte, logística, supermercado, não devem ter atividades interrompidas. Por exemplo, em Xangai, quando bateu o lockdown, fechou tudo. Tudo. Por isso que a gente, na primeira 10 dias, primeiras 2 semanas, a gente não conseguia comprar comida. Era muito difícil. Porque o pessoal que vende comida estava em lockdown. O pessoal que transportava comida estava em lockdown. Então, acho que essa é a ideia. Precisa fazer lockdown? Beleza. Mas a estrutura básica para funcionamento daquela região não pode parar. Então, tem que criar uma bolha para controlar, que é o que muita fábrica faz, né? As pessoas vivem no dormitório, trabalham na fábrica e é uma bolha, eles continuam testando e a pessoa não sai da fábrica, né? Só fica nessa vida aí para a fábrica não parar. Que eu acho um absurdo, mas é assim que funciona. Isso aqui é proibição de obstrução de saídas de emergência para fuga e promoção de atendimento médico e psicológico para pessoas isoladas, pacientes e profissionais da saúde. Quando teve lockdown em Xangai, a gente viu muito isso. Prédio tendo porta com corrente. Os caras trancando a porta com corrente, porque tinha infectado no prédio. E soldando porta e chumbando grade na frente de prédio. A gente viu muito isso. Isso é um problema para emergência. Que aconteceu um incêndio em Xangai, os bombeiros tiveram que arrombar muita coisa para poder chegar no prédio, felizmente ninguém faleceu, mas em Urumqi, tem gente ainda que fala que as defesas, as proteções que eles colocaram para a Covid dificultaram a chegada do caminhão de bombeiro. Porque tem um vídeo que eu não consegui achar mais, deles retirando algumas coisas do chão para poderem passar, né? Do caminhão poder passar. A rua era estreita, tinha carro estacionado e tal, mas tinha umas paradas no chão que eles estavam removendo. Que eu não me lembro, eu lembro do vídeo, mas eu não lembro se tem relação com a Covid-0. De qualquer forma, é um perigo, né? Os caras trancar todo mundo dentro de um prédio, se acontece alguma coisa, faz o quê? Otimizar a detecção de casos nas escolas e reabrir normalmente colégios, supermercados, estádios, bibliotecas, sem a detecção de casos da doença.
Eu tenho uma amiga que dá aula em Shenzhen, que é aqui no sul, e ela me falou que acharam um caso na escola, testaram todo mundo e a escola não fechou. Então já é um passo gigantesco, porque normalmente, como eu falei, cara, fecha tudo. Fecha o bairro, vai todo mundo para casa, vai todo mundo ser testado por sei lá quantos dias, que aqui na minha cidade é 3 dias, mas cada cidade tem uma regra diferente. Isso já é um passo gigantesco, assim, achar um caso e não fechar a escola. Porque escolas são as primeiras a fechar, né? Porque criança tem muito contato e tal. Então isso já é um ponto bem positivo. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, o país registrou 4.409 novos casos de Covid nas 24 horas anteriores, que a China estava registrando 40 mil, né, semana passada, mas não contabilizou mortes pela doença. Ao todo, a China já teve 349 mil casos confirmados. Não. Assim, só em Xangai foram mais de 500 mil casos, gente. Esse número aqui não condiz com a realidade. Desde a semana passada, a China estava tendo casos aí de dias de mais de 40 mil casos por vários dias seguidos. Esse número aqui não é real. A China já passou de mais de 1 milhão de casos fácil. E 5 mil mortes pela Covid. O governo vinha adotando medidas mais estritas para conter o avanço de uma nova onda da Covid, depois de registrar no final de novembro o maior número de infecções desde o início da pandemia. E aí vem aqui, né, os protestos, falar um pouco dos protestos, né? 16 cidades chinesas editaram protestos e tal. Como eu falei, a gente não sabe ainda no dia a dia como vai ser, porque ainda está meio confuso. Essas são as instruções do governo, mas como vocês podem ver, essas instruções são bem genéricas, porque a decisão local cabe ao cara que gerencia localmente. O que é bom, né? Porque a minha realidade aqui em Jiangmen, numa cidade pequena, é completamente diferente de Hunan, que é completamente diferente de Shanghai. Então é importante que o cara aqui tome a decisão que reflita, que chegue mais próximo da nossa realidade. Como eu falei, a gente não sabe o que vai ser semana que vem. Esperamos que mude o mais rápido possível, que facilite a vida, que a gente possa viajar internamente de novo. E vamos ver o que acontece.